1 Samuel, capítulo 30, versículo 2. Os que encontraram, digam amém. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pai das luzes, te louvamos e te exaltamos. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, conforme tu queres, conforme a tua direção. Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de citar é uma das mensagens que, de notório, nós temos muito conhecimento a ouvir falar a respeito deste acontecimento que é vivenciado através de Davi. Os irmãos sabem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também expressa Davi como um homem de guerra, um homem valente. Nós estamos falando a respeito de um homem que a Bíblia diz que enfrentou urso, enfrentou leões, enfrentou leão, teve vitória sobre eles. Estamos falando a respeito de um homem que, com toda a sua simplicidade, ao se deparar com uma afronta de um gigante Golias, que afrontava o exército de Israel já fazia 40 dias e 40 noites, que eles estavam debaixo de opressão deste gigante, e Davi chegou e enfrentou este gigante em nome do Senhor, e teve vitória sobre ele. Estamos falando de um homem de guerra, um homem que não era voltado às armas terrenas, mas era um homem que estava debaixo da proteção e da bênção de Deus. O texto está nos relatando que Davi havia ido para a guerra, juntamente com todos os homens que moravam em Ziclag. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Davi não ficou em Ziclag. Davi foi para a guerra. Todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus se dispor, se apresentar para fazer aquilo que deve ser feito, em outras palavras, perseverar, lutar, avançar, sem sombra de dúvidas, o Senhor lhes dará a vitória. De outra feita, em outra ocasião, a Bíblia diz que estava acontecendo guerra também, só que Davi não foi para a guerra. Davi, na época, permaneceu no palácio, já não era mais em tempos de Ziclag. Davi permanece no palácio, enquanto todo o exército vai para a guerra.
Ou imagina alguém chegando a Davi dizendo: meu senhor, o senhor não vai para a guerra conosco? E ele dizendo: não, hoje eu vou ficar aqui e vocês vão pelejar. Hoje eu não vou para a guerra. E nós compreendemos que existe um grande perigo quando nós nos ausentamos diante das guerras, das pelejas, das adversidades. A Bíblia diz que Davi não foi para a guerra, ficou no palácio. Enquanto há um exército guerreando, e se a gente fica no conforto e não vai para a guerra, estamos correndo um grande perigo. Quando Davi não foi para a guerra, ficou tranquilamente no palácio, da varanda do palácio, ele começou a visualizar algo que chamou muito a sua atenção. Quem era? Batseba. A mulher estava à sua vista, a mulher de boa aparência, formosa, e Davi, ao visualizá-la, já aplicou no seu coração a pecar, porque a Bíblia diz que Davi pecou com aquela mulher, cometendo o ato de adultério. Não satisfeito somente com isso, mandou matar o esposo da mulher para tomar posse para si. Se Davi tivesse ido para a guerra, aquele pecado não havia sido concretizado ou cometido. Mas Davi escolheu ficar e não ir para a guerra. Isso conduziu Davi a um momento de fracasso na sua vida. Nós temos que compreender que não existe guerras vencidas sem a gente lutar. Ninguém consegue as coisas de mão beijadas ou sem fazer nada. Tudo exige de nós um esforço. Nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Agora, quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia fala que Davi foi para a guerra. Todos os homens acompanhou Davi para a guerra, todos. Imagino que naquele dia foi citado: ninguém vai ficar, todos os homens têm que ir para a guerra. E de natureza que a Bíblia fala que todos os homens foram, ficaram as mulheres e as crianças. Eles foram, pelejaram, venceram a batalha. Quando eles retornam para Ziclag, felizes da vida, contentes, porque haviam recebido vitórias, Deus estava com eles. Só que quando eles se aproximam de Ziclag, a Bíblia fala que a cidade estava queimada a fogo. Todas as casas foram queimadas. Todas as mulheres e crianças foram levados cativos. Os amalequitas, aproveitando a ausência de Davi e dos homens na cidade, no povoado de Ziclag, quando os homens se ausentam, eles invadem Ziclag, tomam as mulheres e as crianças como cativos, ateam fogo às casas e vão embora, levando todas as mulheres e todas as crianças. Observa a maneira do inimigo de nossas almas trabalhar. Ele espera momentos em que nós nos ausentamos. Se ausentar da guerra é perigo. Se ausentar da responsabilidade é perigo. Se ausentar do chamado é perigo.
nós entendemos que nós devemos estar aonde Deus nos colocou. Se Deus te colocou em algum lugar, você não pode se ausentar. Deus é especialista nisso, missionária Terezinha. Lembra quando estava para cumprir-se o dia de Pentecostes? Deus deu uma orientação ao povo dizendo: não se ausentem de Samaria, foi assim? De Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Se alguém naquele dia disse assim: gente, está demorando demais, tchau, fui. Quando voltou, teve surpresa. Por quê? Quando voltou estava todo mundo cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Eu imagino que quem estava cheio olhou e disse: rapaz, tu se ausentou, perdeu a bênção. Então o inimigo aproveitou a ausência de Davi e dos soldados, invadiu Ziclag, levou todos cativos. Aqui, aos olhos humanos, aconteceu grandes percas. Eles ganharam a guerra, mas ao chegar em suas casas, teve sobre si uns sentimentos de perdas. E aqui eu quero aplicar o tema da mensagem desta noite. E o tema da mensagem desta noite é: por que às vezes perdemos? Diga para o seu irmão: por que às vezes perdemos? Então escute isso aqui. Nem sempre nós vamos ganhar. Nós temos que estar preparados para isso. Nem sempre vamos ganhar. Já viu o time de futebol? Tem dia que o camarada está numa semana zombando de todo mundo. Meu time, você viu lá, goleada 4-0. No outro dia de 6-0, você viu? Seu time é fraco. Quando passa uma semana, leva uma goleada de 8. Aí o outro chega: e aí? Vai zombar hoje não? Está caladinho por quê? Só porque perdeu? Então nem sempre a gente vai ganhar. Mas por que que às vezes nós perdemos? Eu fico imaginando o que estava no coração destes homens que estavam com Davi. Quando eles retornam e visualizam suas casas queimadas a fogo, as esposas e as crianças levadas cativo, imagine nos seus corações o que eles pensavam, imaginavam em seu entendimento: Senhor, eu fui para a guerra, eu não fiquei em casa. Senhor, eu fui cumprir a missão que foi designada a nós. Senhor, eu fui fazer valer o meu chamado, a responsabilidade. Eu deixei minha esposa em casa, meus filhos em casa, eu deixei tudo e fui para a guerra. E agora que eu volto para a guerra, a minha casa pegou fogo, minha esposa foi levada cativa, os meus filhos também foram levados. Cadê o Senhor? Por que é que isso está acontecendo? Nós que estamos na trajetória espiritual, na trajetória cristã, na trajetória de fidelidade, de compromisso com Deus diariamente, existem situações na nossa vida que parece que não tem explicação, não tem lógica humana que pode responder a algumas situações que nós estamos, às vezes, vivemos. Porque parece que quanto mais se faz o certo, mais a gente somos provados. Quanto mais nos colocamos de pé na presença de Deus para fazer a sua vontade, mais o inimigo se levanta. Parece que quanto mais nos santificamos, mais difícil as coisas ficam, e às vezes nós não temos respostas. Tem percas que nós não compreendemos. E você vê pessoas ganhando, conquistando, adquirindo, prosperando, e você está ali, parece que paralisou no tempo, parece que encalhou sobre as águas, parece que rema, mas não sai do lugar, parece que as portas não se abrem, você clama, você pede, e o milagre não acontece, e você chega a dizer: Deus, e aí, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que é que eu estou perdendo, ao invés de ganhar?
Eu estou te obedecendo, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou buscando, eu tenho orado, eu tenho vigiado, eu tenho consagrado, eu tenho congregado, eu tenho te buscado, tenho mantido toda a fidelidade para contigo, e eu estou perdendo. O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que é que essas coisas estão sobrevindo sobre a minha vida, sobre a minha história? Tem gente que está na igreja, está firmado na promessa, está buscando a Deus, mas às vezes indaga: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, estou perdendo meu filho para o mundo, estou perdendo minha filha para o mundo, estou perdendo a esposa para o mundo. Existe um sentimento que parece que nós estamos perdendo, querido. A gente faz tudo conforme a direção de Deus, mas existem situações que vai nos colocar na parede e vai vir um sentimento de quê? De perca. E você tem que estar preparado para tudo. Ganhar é bom, mas às vezes nós vamos perder. Aí a pessoa vem e diz: bispo, ora aqui, a minha casa, conquistei a casa, ora pela chave. A gente ora pela casa e aquela bênção, e a gente festeja e diz: que maravilha, é bênção de Deus. Passam-se os anos, você encontra a pessoa e ela diz: você está morando no mesmo lugar? Diz: estou não. O que foi? Eu perdi a casa. Foi mesmo, rapaz? Foi, eu tive que vender porque as coisas apertaram, eu não tive outra alternativa a não ser vender. Às vezes a pessoa traz a chave do carro, a gente ora, quando pensa que não, diz: rapaz, eu tive que vender o carro, eu perdi o carro, a situação apertou, eu não consegui pagar o carro, eu tive que devolver o carro, então tive que vender o carro. Parece ter um sentimento de perca, parece que perdeu. Mas nós vamos entender nesta noite, por que é que às vezes nós perdemos? O diabo é especialista em dizer assim: vocês perdem porque Deus não está com vocês. O diabo é especialista em dizer: vocês perdem porque Deus está pesando a mão sobre vocês. E não é assim. Não é assim. Por que é que às vezes perdemos? Romanos capítulo 8, versículo 28, está a primeira resposta. Porque às vezes perdemos. Por que é que às vezes perdemos, bispo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se perdeu, glorifique. Se perdeu, adora. Se perdeu, não questione. Se perdeu, não murmura. Se está perdendo, não se lamente. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, querido. Existem percas que não são percas. Existem percas que é livramento de Deus. Certa feita, uma mãe perdeu um filho com 13 anos de idade. Serva de Deus, mulher de oração. E quando o garoto morreu no mundo do crime, morreu baleado de forma terrível, ela questionou. Ela disse: Deus, eu perdi meu filho. Um garoto tão novo, com um futuro todo brilhante pela frente. E no dia que estava acontecendo o velório do garoto, um homem foi visitá-lo. No momento de velório, bispo? Sim. Quem era este homem? Um crente, servo de Deus, que trabalha na polícia científica, ou seja, naquela polícia, nos peritos, que faz ali a perícia no local do crime. E aquele homem, quando entrou na sala da casa onde estava o corpo sendo velado, foi até a mãe e disse: a senhora que é a mãe dele? Ela disse: sim. Disse: eu vim aqui para falar algo para a senhora que ninguém viu. E ela disse: o que foi? Quando eu cheguei, as pessoas falaram que o seu filho estava morto. A gente chegamos para fazer a perícia, e nos momentos dos procedimentos ali, eu não sei o que aconteceu. A gente que serve a Deus sabe que é milagre da parte de Deus e não tem explicação. Mas quando eu fui mexer no corpo dele, ele segurou na minha mão, a lágrima desceu, e ele disse assim para mim: me ajuda. Eu não tive reação a não dizer para ele: você quer entregar a sua vida a Jesus?
Ele disse: eu quero. E ele orou, e ele fez uma oração por ele. E naquele momento ele teve um encontro com Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: não questione a Deus a perca, porque se ele não tivesse tido aquele momento mesmo de dor, futuramente ele poderia não ficar na presença de Deus. Não estou entendendo, bispo, vou te explicar. Se aquela perca não acontecesse, aquele jovem não teria um encontro com Deus. Deus permitiu acontecer aquilo e colher aquela alma e dar oportunidade para ele se entregar a Deus, do que ele se perder no mundo futuramente. Tem coisas que nós não entendemos, não compreendemos, mas Deus marcou essa noite para dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus está trabalhando em todas as coisas. Eles retornam, as casas estão queimadas a fogo. Reúne-se um grupo e começam os questionamentos de quem é a culpa. Porque muitas das vezes, quando perdemos, queremos culpar alguém. E devemos assumir a nossa responsabilidade. A gente se depara com tantas situações isoladas, com pessoas frustradas, decepcionadas com os homens, com pastores, com líderes, e chego a dizer: eu desviei por conta de fulano, eu saí da igreja porque Beltrano me magoou, eu saí da igreja porque o pastor falou mal de mim, eu saí da igreja porque a liderança me tratava mal. Querido, a gente temos que estar firmados em Deus. Por quê? Porque quando estamos firmados em Deus, a gente pode até apanhar, mas é igual ovinho no omelete: quanto mais apanha, em vez de diminuir, faz é crescer. Firmados na promessa, firmados em Deus. Quando perdemos algo, nós precisamos assumir a responsabilidade. Já viu que tem gente que questiona até em questão: foi mandado embora? Fui mandado embora, varão, o que aconteceu? Rapaz, eu não sei, perdi. Oh meu pai, oh Jeová, perdi o emprego, varão, não sei o que aconteceu. Aí depois você fica sabendo o que foi. Faltava 2 vezes na semana. Nem atestado médico dava, era falta mesmo. Chegava na hora que queria, saía a hora que queria, foi mandado embora e quer questionar. Assuma a responsabilidade. Eles colocam a culpa em Davi. Eles dizem: a culpa é de Davi, porque se nós tivéssemos ficado aqui em Ziclag, os amalequitas não tinham levado nossas esposas e nossos filhos cativos. E eles olham um para os outros e dizem assim: o que nós vamos fazer? Eu tenho uma ideia: o quê? Vamos apedrejá-lo. Eles falavam em apedrejar o seu líder maior, seu líder superior. Eles estavam diante de um problema, eles estavam diante de uma adversidade, eles estavam diante de grande dificuldade, eles estavam diante de uma grande e de grandes percas. E em vez deles procurarem a solução, eles resumem em apedrejar o seu líder. Diga para quem está perto de você: existem momentos que a solução depende da nossa ação. Está entendendo? Você está entendendo? Depende da nossa ação. Você está com fome na beira de um rio, com uma vara de pescar, com um anzol e uma latinha cheia de minhoca, mas vai depender de você. O peixe está lá. Você pode estar lá morrendo de fome e alguém chegar: o que foi, varão? Está fazendo o que aí, rapaz? Eu estou numa fome, rapaz. Estou para cair de tanta fome. O que foi? Não tem nada para comer. E essa vara, e esse anzol, e essas minhocas, é para quê? Está aqui. Mas eu não sei se o peixe vai morder a isca. Tem gente que é assim. Depende. Eu já pesquei com gente que você tinha que pegar e colocar a minhoca no anzol para ele. Ele não dava conta de colocar a minhoca. Você pegava, colocava a minhoca no seu anzol, jogava. Aí quando pensava que não, aí, o que foi? Beliscou, mas comeu a isca.
Aí sobrava para mim toda vez. Falei, rapaz, e agora? Põe para mim aí a minhoca aí. Tinha que estar colocando toda hora. Agora imagina a pessoa começa na beira do rio com a vara, com a minhoca, com tudo ali à disposição e não saber pescar. Irmão, tem coisas que dependem de nós. É agir. Peixe está lá, estou com a vara aqui, tem a isca, então vou jogar e vou pegar. Vou pegar quantos for necessário. Então eles estavam com um problema seríssimo. Eles não tinham perdido casa, eles não tinham perdido carro, eles não tinham perdido emprego, eles não tinham perdido roupa, eles não tinham perdido o curso. O que eles tinham perdido eram suas esposas e seus filhos. Isso era notório. Mas de vez de procurar a solução, eles queriam era apedrejar. Conhece alguém assim? Que quando as coisas estão bem, maravilha. Quando as coisas estão mal, já tem que procurar alguém para apedrejar. Porque, irmão, a gente somos especialistas em querer somente a solução, mas não correr atrás da solução. Olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Na organização do congresso, teve um momento que a missionária Eliane ficou andando para lá e para cá assim, ó. Aí ficou preocupada, disse, meu bispo, o que foi, missionária? Acho que não ficou muito bonito, não ficou muito perfeito assim. Missionário, um negócio top desse, tu quer mais o quê, rapaz? Tá chique demais, tá lindo. Aí ela se alegrou, tá lindo? Tá lindo, se tá lindo, tá lindo. Quando foi de noite, eu observo tudo, o pessoal ia chegando ali na porta ali, aí um chegava na porta, parava assim, nossa, que lindo. Nossa, que maravilha. Nossa, mas é bonito demais. Bem, tira uma foto minha aqui e tal. Eu quero tirar foto ali, eu quero tirar foto lá. Eu quero tirar uma foto ali, desse jeito. Que coisa bonita, que coisa linda. Só que para ficar lindo, teve um grande trabalho. Teve esforço. Teve lágrimas. Teve angústias. Teve noites que não dormiram. Teve momentos que alguém gritou por dentro e disse, Deus, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou entregar, eu vou desistir. E Deus foi impulsionando, dizendo, fique tranquilo, estou trabalhando, estou agindo, estou movendo. Ainda não acabou. Diga assim para o seu irmão, existem momentos que vamos perder. Existem momentos que vamos perder a luta, mas não vamos perder a guerra. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Segura, irmão. Fique ligado aqui. Eu sei o que Deus está fazendo aqui. Fique ligado. Não perca o teu foco na mensagem. Olha aqui para mim. Existe uma luta americana que ela funciona mais ou menos assim. Deixa eu lhe explicar como é que ela funciona. Vem cá, pastor Francisco. Vem cá, Wagner. Wagner e o Lucas. Vem cá rapidinho, correndo, para eu explicar para vocês como é que ela funciona. Não fica aqui. São 2 contra 2. Tem uma luta lá que é 3 contra 3, 4 contra 4, né? Aí exemplo. Camarada entrou primeiro no ringue, entrou primeiro 2. Não, aqui. Não, 2 no ringue. Tipificando, viu? Tipificando. Fui lá no ringue, lutei mais ele me deu um nocaute, caí. Aí a torcida levanta e diz, acabou, vencemos, não é assim? Mas aí não venceu ainda. Aí entra esse aqui e diz, não, ainda tem eu. Está 1-0, eu perdi. Aí tem 2, né? E os 2 já estão se botando, já conquistamos, já vencemos, né? Aí vem esse aqui, entra lá na luta, vai lá. Aí primeiro com ele, não, primeiro com esse, que é o que estava comemorando. É claro que vence.
Só quer ganhar, tá vendo? Tá vendo? Já perguntou, ele me vence, que só quer ganhar. O crente não é assim, é de natureza, né? Aí venceu ele, aí vem o outro. Já vem botando banca já, né? Dizendo, eu vou, agora acabou. Aí eles gritam, e agora, e agora, e agora? Como é que vai ser? Mas nós vamos vencer. E aí o que acontece? Ele vai lá e vence ele. Você está entendendo? Pode voltar. Você está entendendo? Então, na lógica humana, é assim. A gente perde uma batalha, mas a gente não perdemos a guerra. Você está entendendo? Porque não acabou ainda. A guerra não acabou ainda. Nós estamos guerreando. E quem é o nosso inimigo? O diabo e seus demônios. Então tem gente que está questionando, dizendo, Senhor, eu perdi, Senhor, e agora? O Senhor está dizendo nessa noite, ainda não ainda não é o fim. A história ainda está sendo escrita pelo Deus da Bíblia, Ele está no controle de tudo. Segundo lugar, porque às vezes perdemos, Eclesiastes 3, versículo 1. Porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então quem entende essa profundidade vai compreender o que eu vou falar. Se você perde uma luta aqui, ainda não acabou. Por quê? Porque para tudo tem um propósito debaixo do... Nós estamos aonde? Debaixo do céu. Enquanto estivermos debaixo do céu, vai acontecer cumprimento de propósito, de promessas. Então Deus está trabalhando, Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Tem coisas que nós não entendemos hoje, mas em breve nós vamos entender. Agora o que nós não podemos fazer é nos conformar em viver sempre perdendo. A gente não pode ter prazer nas percas. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmão, olha aqui para mim. É que nem Facebook. Para mim colocar lá no Facebook, estou de luto, tem que ser alguém muito, mas muito próximo a mim mesmo, muito próximo. Só se for alguém de dentro da minha casa, ou meu pai, ou minha mãe, ou minhas irmãs. Já perdi tanta gente, mas eu não coloco lá. Agora tem gente, uma vez eu estava vendo uma família, irmão, desculpe minha expressão. Aí você entrava no Facebook, estava lá a foto, luto. Aí você vai ver os comentários, né? Porque tem gente que não gosta de perguntar, mas já vou descobrir agora, é só ver os comentários. Porque sempre tem um curioso, o que vai ver e o que vai mais a fundo, que é o que pergunta na escrita. O que aconteceu, amiga? Quem morreu, meu bem? Oh, amiga, meus sentimentos, mas quem morreu? Meus pêsames, mas quem morreu? Eu sinto muito, mas quem morreu? Diga-me. Aí ela coloca lá, morreu um tio meu. É mesmo? Oh, amiga, que pena. Aonde ele morava? Lá no finalzinho do Maranhão. Ah, tá bom. Aí 3 dias depois, luto de novo. Quem morreu, amiga? Oh, rapaz, um vizinho meu, um amigo de infância muito querido, morreu. 4 dias depois, quem morreu? Fulano morreu. Irmão, foi um mês de morte. Um mês de morte. Eu acho que o diabo olhava e dizia, rapaz, que maravilha, é tanto luto, é tanto pranto, é tanta dor, é tanta coisa. Eu não estou dizendo que a gente não podemos ficar enlutado, porque a Bíblia fala que o luto faz bem para a alma, chorar, prantear, isso é algo que vem do próprio ser humano, mas nós não temos que ter prazer nisso, nós não podemos se apegar com estas coisas, nós não podemos nos conformar com certas situações na nossa vida, nós temos que nos manter firmados na promessa, firmados no propósito. Davi
estava perdendo, os homens estavam perdendo, porque eles se esqueceram que a esposa de Davi também havia sido levada cativo. Não foi somente a esposa deles, mas naquele momento a Bíblia diz que Davi foi consultar ao Senhor e perguntou ao Senhor: Senhor, o que é que eu devo fazer? Me conformo com essa perca? Fico de braços cruzados vendo acontecer? Ou eu vou atrás dos amalequitas e enfrento eles e trago de volta as mulheres e as crianças? Sabe qual foi a resposta de Deus para Davi? Vai, Davi, porque eu lhe darei a vitória. Eu imagino Davi olhando para aqueles homens que a Bíblia fala que eles choraram, prantearam a noite inteira, até que não tivesse mais força para chorar, não tinha nem lágrimas mais para chorar. Eles gritaram tanta dor que sentiam em suas almas, que eles não tinham mais força. Eu imagino Davi olhando para eles dizendo: e aí, vamos lá buscar as esposas, buscar os filhos e trazer de volta todos para casa? Eu imagino que aqueles homens que falavam em apredejar Davi, agora estão diante de um homem que apresentou para eles a solução para os problemas, apresentou para eles a solução que Deus havia designado a Davi, e eles se levantam, aqueles grandes homens, agora se colocam de pé e vão juntamente com Davi para trazer as mulheres de volta. Só que a Bíblia nos expressa, a Bíblia nos fala que na metade do caminho, 200 homens. Quantos homens? 200 homens, na metade do caminho. Eu imagino que foram os que mais falavam em apedrejar Davi. Gastaram tanto suas forças necessárias, e quando chegou na metade do caminho, Davi, está faltando muito para chegar lá no arraial dos amalequitas. Davi diz: estamos na metade do caminho, eu não aguento mais Davi, não. Eu também não suporto, eu também não dou conta, eu também não aguento. A Bíblia diz que 200 homens ficaram, não conseguiram ir adiante com os demais. Só que a Bíblia fala que Davi se juntou com os demais homens, eles foram até o arraial dos amalequitas, lutaram com eles, trouxeram as mulheres e as crianças que estavam cativas de volta para Ziclag, porque Deus deu a vitória a Davi. Ô bispo, eu não estou entendendo ainda, eu ainda não compreendi, não compreendeu? Eu quero lhe dizer mais uma vez: a guerra ainda não acabou. Os nossos filhos que estão distanciados da casa do Senhor não vão morrer no deserto deste mundo. A guerra ainda não acabou. Deus está nos levantando nesta noite como soldados valentes para ir buscar, para trazer de volta aquilo que se perdeu, aquilo que se afastou. Deus vai trazê-los de volta para a glória do seu nome. Ele sempre falou a respeito disso. Quando ele falou a respeito de parábolas, quando ele falou a respeito do filho pródigo que se perdeu, quando ele falou a respeito da dracma que se perdeu, quando ele se falou a respeito da ovelha que se perdeu, Deus sempre falou a respeito disso. A respeito de quê? De percas. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, a Bíblia nos expressa dizendo que aquele que procura, acha. Se você se erguer, se você se levantar, se você se posicionar, Deus vai trazer de volta. Me acompanha, filho. Tudo o que foi perdido, Deus vai colocar todas as coisas nos devidos lugares, porque Ele é Deus. Quem sabe você está dizendo: Deus, eu perdi a alegria, eu perdi a paz, eu perdi a esperança, eu perdi a vontade de viver, eu perdi a unção de Deus, eu perdi os dons, eu perdi a essência, eu perdi a alegria, eu perdi a perseverança, aquela ardência que eu tinha no meu coração, da chama do Espírito Santo se perdeu. Mas Deus está dizendo nessa noite: Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Só depende de você. Você não pode se conformar com esta situação. É hora de se colocar de pé. É hora de procurar solução para os problemas. É hora de se erguer no meio do pó, no meio da cinza, e pelejar em direção à sua vitória.
Deixa eu finalizar. Olha aqui para mim. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo: 10 filhos, fazenda, gado, camelos, ovelhas, servos, saúde. E para concretizar, a mulher chegou para ele e disse o quê? Disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí a gente ainda quer questionar a respeito da mulher, né? Eu já vi pregador dizendo assim: essa mulher não merecia Jó, essa mulher não devia ter casado com Jó, essa mulher não tinha fé. Querido, olha aqui para mim. Você sabe o que é perder 10 filhos? Você sabe o que é perder 10 filhos? Tem mulher que, se ela perder uma unha, ela quer largar Jesus. Se ela perder o celular, ela quer largar Jesus. Se ela perder o namorado, o marido, quer largar Jesus. Imagina perder 10 filhos, perder tudo. Tem esposa que, se o marido chegar em casa sem o leite, ele quase apanha. Imagina ele falar: bem, perdi fazenda, perdi camelo, perdi gado, perdi ovelha, perdi tudo, estou pobre. Em outras palavras, estou pobre. Ela diria: se vira, rapaz, dá teus pulos, tu é o provedor da casa. E se casar com aquela mulher que não come ovo, que não come omelete, e ela querer comer só picanha? Aí tu vai ver. Irmão, porque quando você casa com uma mulher crente, com uma mulher fiel a Deus, não tem esse negócio não. Bem, cardápio de hoje, o que é, meu bem? Ovo frito. Que maravilha. Quando é no dia seguinte, bem, e hoje? Hoje o que tem para hoje? Hoje ovo cozido. Bênção. Bem, o que é hoje? Hoje é mexido. O que é mexido? O ovo frito mexido com arroz e feijão. Não é assim? Bem, eu estava pensando o seguinte: essa semana nós comemos ovo frito, cozido, mexido. Aí hoje eu vou fazer um negócio diferente. O que você vai fazer, meu bem? Omelete. Você está entendendo? É desse jeito, irmão. E dá glória. E dá glória, proteína, vitamina. Aí o camarada fala: isso é uma mulher falta de fé. Não. A mulher tinha perdido os filhos, perdido tudo. Jó foi um homem sábio. Ele não rebateu a mulher, ele não alfinetou a mulher, porque ele não pagou na mesma proporção. Qual foi a resposta para ele? Fique tranquila, minha filha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Mas se Ele quiser restaurar ele, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó depois de todas as percas. O que é que Deus fez? Deus deu a Jó em dobro tudo quanto antes ele possuía. Você está entendendo a profundidade disso, irmão? Se fosse nos dias de hoje, Jó abrisse o freezer de casa, diria: meu bem, não está cabendo nesse freezer, vai ter que dividir em 2 freezer. O que, meu bem? Picanha, colchão mole, alcatra, que mais? Cupim. Não é assim? Costelinha. Aleluia, pastor Deus chega fogo na boca, olha. Eita, rapaz, era churrascão a noite toda. Se tivesse 1000 camelos, o servo chegou, contou lá, porque o Senhor restaurou, restituiu, não foi? Foi, meu Senhor, mas não tem só 1000 camelos, não tem quanto? Tem 2000. E as vacas, tem quanto? Se tinha 1000, exemplo, se tinha 1000, tem quanto? Eu contei 2000, tudo Deus deu, hein? Aí alguém vai dizer: mas o Senhor deu 10 filhos, Deus não deu 20 filhos. Conversa. Uma vez filho, sempre. Não existe ex-filho. Pode até existir ex-mulher, ex-esposa, mas ex-filho não. Então Jó tinha 10 lá na glória, e o Senhor deu mais 10 aqui em vida terrena. Deus restaurou, mudou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó permaneceu firmado na promessa. Eu quero concluir a mensagem desta noite te dizendo: tem momentos que nós perdemos, mas Deus nos permite perder para no final da história nos fazer ganhar.
coloca de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, a tua mensagem foi ministrada aos corações nesta noite. Nós entendemos e compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas nas tuas mãos. Tu é Deus de perto, Deus de longe. Tu é Deus que cumpre promessa, cumpre propósitos. Tu é Deus que faz milagres acontecer, e nós confiamos no poder da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, eu ministro, eu profetizo nesta noite sobre as nossas vidas, que tudo aquilo que foi perdido, o Senhor há de restaurar para a glória do seu santo e poderoso nome. Aquilo que é perca, Deus há de transformar em ganho, em lucro, para a glória do Deus da Bíblia. Eu ministro as bênçãos dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua finança, sobre a tua história, em nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Tem alguém? Se tiver alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão para o céu, nós vamos orar por você nessa noite. Tem alguém que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite, queira fazer parte desta família? Tem alguém? Todos estão firmados na promessa? Glória a Jesus por isso.